Eu quero convidar os irmãos para abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Verso 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Meus amados, o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, ele é composto de 3 parábolas. E nessas parábolas, Jesus enfatiza principalmente a necessidade do arrependimento. A parábola do filho pródigo é a que nos oferece uma descrição mais clara acerca do arrependimento, acerca daquilo que compõe o arrependimento. Essas parábolas, elas surgiram aqui primeiramente da incompreensão por parte dos judeus quanto ao arrependimento e o perdão para os publicanos e os pecadores. Os judeus não aceitavam, eles eram exclusivistas e não aceitavam a questão do arrependimento por parte de publicanos e pecadores. No capítulo 15, o verso 1 e verso 2, diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: ele recebe pecadores e come com eles. Então, surge primeiramente dessa incompreensão por parte dos judeus com relação ao arrependimento e à conversão por parte, então, dos publicanos e pecadores. Mas também, essas parábolas surgem aqui para apontar as atitudes esperadas por Deus da parte daqueles que ouviram e aceitaram o Evangelho, que deve viver uma vida de arrependimento. O arrependimento, ele não é um princípio como a conversão ou como a justificação, que é um ato único. O arrependimento é algo que faz parte de todo ser humano, que faz parte da nossa vida, faz parte da vida do crente, faz parte da vida do não crente para a conversão, porque não há conversão sem o arrependimento. Então é algo que faz parte da vida de todas as pessoas. Então, irmãos, arrependimento é algo que tem que fazer parte da vida da igreja constantemente. Hoje, um dos elementos, podemos dizer assim, da fé cristã, que tem sido tremendamente negligenciado por parte de uma boa parte dos nossos crentes, é exatamente a questão do arrependimento. No entanto, onde não há arrependimento, um verdadeiro arrependimento, também, ou naquela vida que não há um verdadeiro arrependimento, também não há compromisso com o Evangelho, compromisso de vida cristã, não há persistência na vida cristã, tá? E pessoas assim, eles passam às vezes a agir como se Deus fosse apenas um personagem da sua religião e não fosse o Senhor da sua vida, o Senhor da sua história. Mas o que é arrependimento? Arrependimento não é consciência pesada. Embora, irmãos, o arrependimento incomoda a consciência e resulta em uma boa consciência. Quando lemos lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, Paulo fala sobre isso, sobre a boa consciência que deve ter, então, aquele que é crente.
Arrependimento não é medo das consequências, não é medo da condenação. Embora arrependimento traz temor de Deus, fator que o salmista disse que é o princípio da sabedoria. Arrependimento não é um rito ou um cerimonial expresso nas nossas liturgias. Às vezes faz-se uma liturgia tão extraordinária e a pessoa chega a chorar, mas não há mudança de vida, não há verdadeiro arrependimento. Então arrependimento não é esses ritos ou cerimonial expressos nas nossas liturgias. Embora no culto esses princípios ou esses atos litúrgicos estejam presentes, autêntico e atuante na vida dos nossos crentes. Quando nós lemos lá no início do livro do profeta Isaías, no capítulo 1, Isaías, ele denuncia o povo de Israel pelo fato do povo estar trocando o verdadeiro arrependimento por atos litúrgicos, cerimoniais no culto. Lá disse que eles ofereciam sacrifícios, ofertas, faziam os cultos, e Deus disse através de Isaías: eu não aceitarei, porque eu não aceito liturgia, não aceito adoração misturado com vida não arrependida e não transformada. Arrependimento também não é querer se apresentar simplesmente aí alguns valores éticos morais, não é? O arrependimento não é levar a pessoa a apresentar através dos seus atos uma vida ética, uma vida moral. Embora o resultado do evangelho no coração do homem arrependido seja uma vida ética, uma vida moral diante de Deus e diante da sociedade. Então, irmãos, voltando para o nosso texto aqui, para essa parábola, basicamente, nós vamos estar, então, procurando entender o que é arrependimento. Primeiramente, quando nós olhamos para a parábola, arrependimento é o verdadeiro e único caminho de volta para a casa do Pai. Jesus, quando conta essa parábola, ele estava dizendo que o arrependimento é o único caminho para voltar para a casa do Pai. Esse jovem aqui não voltaria para a casa do Pai se antes ele não percebe, não vê o seu erro e não há arrependimento na sua vida. O verso 17 está dizendo aí: então em si disse: quando o trabalhador de meu pai tem pão com fartura, eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Então esses versos que nós lemos aqui dessa parábola registra aqui as palavras desse filho perdido. Aqui não é de espécie alguma uma carta de intenção. Aqui não é um termo de compromisso, aqui é o registro do seu real arrependimento. Essas palavras revelam exatamente o que estava em seu coração, o que passava em sua vida naquele momento, o pensamento que ele tinha naquela ocasião. Ele tinha consciência de que lá na casa do Pai havia pão com fartura, mas aonde ele estava, ele morria de fome. Ele tinha consciência que ele só poderia tomar parte das farturas da casa do Pai se ele voltasse para a casa do Pai, assumindo o seu erro e arrependido do seu ato insano que ele havia praticado. Verso 18, disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Então ele tinha consciência: na casa do Pai há fartura, eu fora da casa do Pai morro de fome. Mas para me voltar para a casa do Pai, ser farto na casa do Pai, eu tenho que reconhecer o meu erro e voltar para o Pai. Então Jesus disse: isso é a figura do homem pecador. Aonde ele está, ele morre de fome. É preciso que cada ser humano reconheça que ele abandonou a casa do Pai, que aonde ele está, ele morre de fome, e que há fartura lá na casa do Pai, mas ele só pode
beneficiar dessa fartura, tomar parte dessa fartura, se ele voltar reconhecido do seu erro para a casa do Pai. Então, amados, arrependimento é o único caminho para voltar para a casa do Pai. Arrependimento nos leva a desejar a presença do Pai. Arrependimento nos leva a desejar, a retornar à comunhão com o Pai. Arrependimento nos leva a buscar a graça perdoadora do Pai. O pecado, ele afasta o homem do Pai. O pecado nos separa, nos leva para longe do Pai, nos exila. Vivemos no meio de uma sociedade exilada com relação a Deus, ou a presença de Deus. Separada de Deus, devido aos seus erros, seus pecados, devido à falta de reconhecimento dos seus erros, à falta de arrependimento. Então o arrependimento, ele restaura a vida, e ele restaura a nossa confiança na misericórdia do Pai. O caminho, meus irmãos, do pecado deixa para trás do Pai, e deixa para trás tudo aquilo que o Pai significa. Mas quando se volta pelo arrependimento, começamos então a percorrer o caminho que conduz à morada do Pai. O filho lá distante havia gastado todas as coisas que ele tinha, passava fome. Mas quando ele reconhece o erro que ele havia praticado, e ele resolve voltar para a casa do Pai, arrependido, então ele começa essa trajetória para retornar para a casa do Pai. Nós, irmãos, desde o momento em que nos arrependemos e aceitamos Jesus como Salvador, nós estamos retornando para a casa do Pai, não é? Cada crente que o Senhor chama é alguém que retornou definitivo para a casa do Pai. Nós estamos nesse caminho, precisamos continuar. Se há alguém aqui que ainda não abriu o seu coração, não voltou para Jesus através de um arrependimento real, abra seu coração. Não há volta para a casa do Pai, se não for pelo verdadeiro arrependimento. Tá? O caminho para a voltar é o caminho do arrependimento. O jovem aqui, ele compreende que havia errado, ele compreende que o retorno à casa do Pai iniciava pelo arrependimento, e aí ele afirma: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Isso é o que cada um tem que fazer. Esta é a realidade para cada ser humano. Todos precisam conscientizar que lá na casa do Pai tem fartura, mas fora dela morre de fome. Todos precisam conscientizar que longe da casa do Pai não há qualquer possibilidade de vida. Todos precisam conscientizar que a volta para a casa do Pai só inicia com arrependimento. Abre o coração, deixa que Cristo entrar e o sol em ti raiar, conforme diz o nosso hino 209. Então a primeira coisa que Jesus ensina, ele está dizendo: olha, o retorno para a casa do Pai é só através do arrependimento. Segunda coisa que Jesus vai ensinar aqui através dessa parábola desse jovem é que o arrependimento verdadeiro, ele requer ainda confissão de pecado. Tá? Arrependimento e confissão são fruto do reconhecimento tanto das nossas faltas quanto da nossa própria natureza. Arrependimento e confissão, quando nós praticamos esses dois atos, isso é fruto do reconhecimento dos nossos atos errados e reconhecimento da nossa natureza, que nós somos um ser tremendamente pecador.
Verso 18, novamente, ele diz aí: irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Isso é verdadeira confissão. O verso 21, quando ele chega diante do pai, ele diz assim: e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Então essas palavras, meus irmãos, são frutos da consciência daquilo que o homem é e daquilo que o homem faz. Quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos nossos pecados, isso é fruto da consciência que nós passamos a ter daquilo que nós somos e daquilo que nós fazemos. Nós não fazemos nada que agrada a Deus, a não ser pela graça de Deus. Porque somos tremendamente pecadores. É o reconhecimento da condição pecadora do homem, da sua conduta como transgressor da vontade do Pai. Arrependimento e confissão é consciência de que nós somos transgressores da vontade do Pai. Se você não transgride a vontade do Pai, você não precisa de arrependimento e nem confissão. O arrependimento e confissão, então, é fruto dessa consciência de que nós estamos transgredindo a vontade do Pai. Qual que era a vontade do Pai para o filho aqui? É que ele permanecesse em sua casa, junto dele. Qual que era a vontade de Deus para o homem? Que o homem obedecesse e permanecesse na sua presença. Mas o filho transgride esta vontade, resolve ir embora, exige a sua parte na herança do pai, coisa que ele nem tinha direito. Vai embora, abandona o pai, deixa-o para trás. Mas agora ele é reconhecido, arrepende e confessa: eu errei. E ele volta e diz: olha, pai, pequei contra o céu e diante de ti. A vontade do pai era tê-lo por perto de si, era tê-lo ali tomando parte da família, mas ele se vai, consome toda a herança, e agora faminto volta para reconciliar com o pai. Mas para isso era preciso arrependimento e confissão dos seus atos. Então, amados, arrependimento e confissão nos leva a ter certeza de que nada nós merecemos. O verso 19, na primeira parte, ele disse: já não sou digno de ser chamado teu filho. Não sou digno de ser chamado teu filho. Quando esse jovem diz isso, ele havia reconhecido que ele havia perdido o direito de filho, a condição de filho. Ele havia perdido o direito à casa do pai. Ele havia perdido a condição de ser filho. Ele estava dizendo que nada havia nele, não havia nele nenhuma honra, nenhum mérito. Então ele disse: olha, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Então, meus amados, quando nós temos esse reconhecimento daquilo que nós somos, que nós não temos por nós mesmos o direito de ser chamado filho, quando nós temos esse reconhecimento, nós passamos a entender que a graça de Deus, ela é derramada em mãos vazias. Nós não temos nada, mas Ele derrama a sua graça em nós e na nossa vida. Nós reconhecemos que a graça de Deus nos é dada simplesmente por termos aí um coração compungido e contrito diante de Deus. Como diz o salmista Davi, ele disse no Salmo de arrependimento, número 51, que ele tinha um coração compungido e contrito diante do Senhor. A graça é nos dada simplesmente por nós termos um espírito abatido diante do Pai. Então, irmãos, em nossa incredulidade,
arrependimento e confissão foram essenciais para a nossa conversão. Quando éramos incrédulos, em nossa incredulidade do passado, arrependimento e confissão foram essenciais para a nossa conversão. Agora, pessoas convertidas, salvas, estes dois princípios bíblicos devem estar presentes, sempre presentes na sua vida e na nossa vida. É preciso estar sempre dizendo: Pai, pequei diante do céu e diante do Senhor. Não sou digno de ser chamado teu filho. Arrependimento e confissão. E a outra coisa que o texto nos ensina aqui, irmãos, com relação à questão do arrependimento desse jovem, é que o verdadeiro arrependimento, ele esse arrependimento acompanhado de confissão, ele conduz a pessoa a um clamor pela misericórdia de Deus. O filho aqui reconhece o erro, arrepende, volta, confessa o seu pecado e faz um clamor pela misericórdia do Pai. Quando ele diz aí no versículo 19, ele diz assim: trata-me como um dos teus trabalhadores. Reconhecido do seu erro, arrependido, confessando os seus pecados, ele volta e clama pela misericórdia do Pai, que o Pai o recebesse, não como um filho, mas recebesse como um dos seus trabalhadores. Bastava como um dos trabalhadores, porque os trabalhadores tinham pão com fartura. Ele clama ao Pai por esta misericórdia aqui nesse momento. E então, diante de sua consciência que havia perdido o direito de filho, ele pede ao Pai que o recebesse como um dos seus trabalhadores. A real consciência da perda da condição de filho leva esse jovem a esperar na misericórdia do Pai para recebê-lo como um dos seus trabalhadores, porque nem isso ele merecia. Nem ser colocado ali como um dos trabalhadores do Pai ele merecia. Ele deveria ser colocado ali pela misericórdia do Pai. O verdadeiro arrependimento e confissão, irmãos, leva o pecador a contentar com o mínimo na sua vida. Quando nós verdadeiramente reconhecemos nosso erro, quando arrependemos dos nossos pecados, das nossas transgressões diante do Senhor, nós confessamos o nosso pecado, nós passamos, irmãos, de certo modo, a contentar com o mínimo. Nós passamos a ser como aquela mulher cananeia, que diante de Jesus, ela disse: ó Senhor, os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Basta o mínimo. Basta o mínimo da graça de Deus. E nós estaremos plenamente satisfeitos. Não é? O jovem aqui não desejava honras, ser recebido com honras. Não desejava a posição ali de filho ali na casa. Ele queria apenas a casa do Pai. Ele queria alimentar na casa do Pai. Ele queria, pela misericórdia do Pai, ser tratado como um trabalhador, um servo, e alimentar da casa do Pai. Porque ele tinha consciência que nem isso ele merecia. Diante de tudo que ele tinha feito, nem isso ele merecia. Nem ser tratado como um servo. Lá na cruz, aqueles dois malfeitores, um deles disse para Jesus: não és tu o Filho de Deus? Salva-te a ti mesmo e nós também. E o outro ali disse: olha, nem mesmo teme a Deus, estando em igual sentença? Nós estamos aqui porque os nossos atos mereceram, mas e este? O que fez? E ele vira para Jesus e disse: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus disse: olha,
hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ele queria simplesmente ser lembrado quando Jesus voltasse no seu reino. Mas Jesus disse: hoje tu estarás comigo no paraíso. O apóstolo Paulo, ele mostra em vários textos o que realmente ele era. Capítulo 15 de 1 Coríntios, verso 9 e 10, ele fala assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolos, por perseguir a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele disse: olha, eu não merecia nem ser apóstolo. Eu não merecia essa posição de apóstolo. Eu não merecia essa posição de servo. Mas eu estou aqui pela graça do nosso Deus. Aqui em Efésios capítulo 3, versículo 8, ele diz assim, Efésios 3, 8, Paulo escrevendo aos Éfesos, ele diz assim, os irmãos da igreja de Éfeso, diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Deus. Paulo reconhecia que ele não era digno de ser chamado apóstolo. Ele estava ali pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Nós, irmãos, não somos dignos de sermos chamados filhos de Deus. Nós estamos aqui pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Arrependimento verdadeiro nos leva sempre a clamar pela misericórdia do Pai. Me aceita como um dos seus trabalhadores, como um dos seus servos. E quero dizer, meus amados irmãos, que o serviço, Paulo está dizendo que nem servir, nem praticar o serviço, não era um direito dele. Nem trabalhar em nome de Deus ele não tinha direito. Ele trabalhava pela graça de Deus. O serviço não é um direito que nós temos, mas é um ato da compaixão de Deus. Quer dizer que se ele não quisesse, nós não estaríamos aqui na qualidade de trabalhador do seu reino. Estamos aqui pela sua misericórdia. O filho aqui tinha consciência: eu vou estar na casa do meu pai como um trabalhador pela sua graça, sua misericórdia, porque eu não mereço. E essa é a realidade nossa, irmãos. Estamos aqui na qualidade de trabalhador, na qualidade de servo, pela graça de Deus. Se ele não quisesse, nós não serviríamos nem para servir, nós não serviríamos nem para ser servos, nem para ser trabalhadores. Hoje nós vivemos em um tempo de uma espiritualidade maquiada, de uma santidade aparente na vida dos grandes líderes da nossa sociedade, por parte da igreja. Hoje vivemos uma época de uma igreja onde a vida dos crentes é uma vida sem compromisso com Deus. Vivemos, irmãos, em um tempo de religiões que se alimentam de seus próprios méritos. Elas pensam que porque tem grandes nomes, tem mérito. Nós vivemos hoje, irmãos, onde as pessoas acham que pode alguma coisa. Mas nós não podemos nada. Estamos aqui como filho, pela graça do nosso Deus. Tá? Nós estamos em um tempo da igreja viver
uma confissão sem abandono de pecado. Confessa hoje e peca amanhã. Ou confessa hoje e peca, comete o mesmo pecado hoje, não é? Em tempo de confissão sem abandono de pecado. É preciso, irmãos, que a igreja volte a pregar o simples evangelho, isso é, pregar sobre a necessidade do homem produzir na sua vida fruto de arrependimento, de verdadeira conversão, de verdadeira transformação de vida. É preciso que nós preguemos, irmãos, um evangelho que leva as pessoas a reconhecer os seus erros, a se arrepender, a confessar os seus pecados e a entender que não é nada e que ele pode alguma coisa pela misericórdia do Senhor. O jovem aqui dizia: trata-me como um dos seus trabalhadores, tenha misericórdia de mim. Simplesmente isso que eu quero. Ele tinha: olha, eu não tenho consciência, eu tenho consciência que eu não mereço nem ser um trabalhador, mas trata-me como um trabalhador. Pela tua graça e pela tua misericórdia. Não é? É preciso, irmãos, levar então esse homem, na nossa sociedade, esse homem, a reconhecer o seu erro, a cair em si, a se arrepender, a confessar os seus pecados, a clamar pela misericórdia do Senhor, a confessar o pecado, dizendo: Pai, pequei contra o céu diante de Ti, a clamar pela misericórdia do Senhor: tenha compaixão, me receba como um dos seus trabalhadores, porque eu não sou digno de ser chamado teu filho, não é? Mas pela tua misericórdia, trata-me como o seu servo. E Deus, pela sua misericórdia, tem nos tratado como servos e tem nos recebido como filhos em Cristo Jesus, só nele. Somos em Cristo adotados como filho de Deus, pela misericórdia do nosso Deus. Então, meus queridos irmãos, arrependimento é esses princípios aqui que Jesus, entre muitos outros que você pode tirar aqui do texto, mas alguns que eu quero deixar, então, com os irmãos aqui dessa noite. Que nós saímos daqui nessa consciência. Arrependimento é o caminho de volta para a casa do Pai. Ninguém volta para a casa do Pai sem arrepender do seu pecado. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Consciente que o pecado afasta, o pecado leva para longe do Pai, o pecado exila, mas o arrependimento, ele abre o caminho para retornar à casa do Pai. O arrependimento do jovem abriu o caminho. Guarda isso no coração. Segunda coisa, guarda no coração que o arrependimento tem que estar acompanhado de confissão de pecado. Pequei contra o céu diante de Ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Confissão é o necessário reconhecimento de que a dignidade de filho foi perdida, que nós não temos mérito, que nós não temos honra, que nós não temos direito. Confissão é a posição de humildade na presença de Deus. É como o Salmo 51, não é? O versículo de número 4, quando o salmista diz assim: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo em teu falar e puro em teu julgar. Terceiro, arrependimento requer clamor pela misericórdia de Deus. Senhor, tenha misericórdia de mim. Sem a tua misericórdia, eu não estaria aqui. E sem a tua misericórdia me acompanhando, agora mesmo eu te abandono. Eu só continuo sendo um trabalhador do Senhor pela tua misericórdia. Que nós estejamos clamando também pela misericórdia do Senhor, dizendo: Senhor, trata-me. Eu não merecia, mas trata-me como um dos seus trabalhadores. Tá? Eu quero ser tratado apenas como um dos seus trabalhadores. Quero encerrar com os irmãos, dizendo a vocês, irmãos, que o que importa para nós é estarmos na casa do Pai, na presença do Pai, pela misericórdia do Pai. E quero encerrar lendo lá em Atos capítulo 2, verso 37 e 38. Atos 2, 37 e 38.
Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O povo aqui, diante da grande pregação do apóstolo Pedro, a manifestação poderosa do Espírito Santo, eles clamavam a ele: o que faremos, irmãos? E Pedro disse: olha, a solução é essa: arrependei-vos. Não há solução para o pecado do homem, a não ser reconhecimento. Eles reconheceram o erro aqui e disseram: o que faremos? Seguida de arrependimento, de confissão de pecado e da busca da misericórdia de Deus para a sua vida. Tá? Este é o caminho para qualquer ser humano entrar lá na casa do Pai. Que Deus esteja conosco, que Deus nos abençoe. Amém? Pai querido, eu quero te louvar pela vida dos teus servos. Quero te agradecer pela palavra que o Senhor trouxe a nós, como seu servo aqui nesta noite. Que nós estejamos conscientes de que o arrependimento, confissão de pecado, a misericórdia do Senhor, são as únicas coisas que nos colocam lá dentro da tua casa, onde nós teremos para sempre todo o sustento espiritual para a nossa vida em toda a eternidade. Dá-nos, ó Deus, a consciência que tu deste a este jovem, que tu usaste aqui como exemplo. Reconhecimento de erro, arrependimento, confissão, busca da misericórdia do Pai. Nós, ó Deus amado, já reconhecemos nossos erros, arrependemos, confessamos. Sabemos, ó Pai querido, daquilo que a tua misericórdia tem feito na nossa existência, que nós não seríamos e não somos nada, a não ser pela tua misericórdia. Mas, ó Pai, nós queremos ser usados pelo Senhor. Pois muitas pessoas lá fora ainda estão longe do Senhor, não têm reconhecido os seus erros, não têm sido despertados para a necessidade de um arrependimento verdadeiro, para uma verdadeira confissão de pecado, não têm buscado a misericórdia e a graça do Senhor. E sabemos que esse despertamento é através da igreja, porque é a igreja que tem a responsabilidade de pregar, de falar, de anunciar. Então, como um povo salvo pela tua misericórdia, ó Pai querido, caminhando para a casa do Senhor, dá-nos, ó Deus, a oportunidade para falar de Jesus, para pregar a palavra de Jesus, para mostrar que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Muito obrigado pela palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração aqui nesta noite. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém? Meus amados.